Finalmente chegamos no nosso último vídeo da sequência de cônicas. Agora a gente vai falar sobre a equação da parábola propriamente dito e aproveitar para falar sobre as formas que a gente tem, né, para representar essa equação e como que isso influencia na obtenção do vértice da parábola e de observar qual é a concavidade dela. Vamos dar uma olhada nisso. A gente tem essencialmente dois cenários. A gente já sabe trabalhar de um cenário para o outro, que é aquela história da orientação. Se ela está vertical, se ela está horizontal, tu pode só trocar x com y, que aí a regra vai funcionar normalmente. Okay? Então eu vou começar trabalhando com a parábola mais clássica, que é a parábola vertical. Okay? E aí não importa se a concavidade está para cima ou está para baixo, isso é mero detalhe. Okay? Mas se a parábola está vertical, eu estou supondo que o vértice é x0, y0, e que o parâmetro é p. A equação vai ficar assim, ó. Delta y ao quadrado, falei besteira. Delta x ao quadrado, foi mal, me empolguei. E igual a 2p y menos y0. Tudo bem? É isso. Delta x ao quadrado é igual a 2p y menos y0. Ah, Felipe, por que a fórmula é essa? Quando você pega a definição de parábola, e o desenvolvimento nem é pesado, tá? Você só vai elevar ao quadrado, desenvolver um pouquinho, tu vai chegar nessa expressão que eu tô falando. Show de bola? No máximo completar quadrados e tal, mas não, nem precisa se preocupar muito com isso não. A parada sai bonitinha mesmo. Essa equação aqui, ela já tá te dando qual é o vértice e qual é o parâmetro. Show de bola? Tranquilo? Inclusive fica a dica, questão de função quadrática, se você já tem o vértice, tu pode super escrever desse jeito, porque bastaria você ter mais um ponto para achar o P. E aí você já tem a função pronta, seria só isolar o Y, que você tem a função pronta. Maneiro? Se a tua parábola for deitada, não é um triângulo, uma parábola. Pronto, agora sim. Se ela for deitada, e aí de novo, eu estou considerando concavidade positiva, no caso para a direita, mas podia ser negativa, não tem problema não. O que muda é o seguinte, aquela troca do x com y, né, que a gente falou, fica y menos y0 ao quadrado igual a 2p x menos x0. Literalmente eu troquei x com y, certo? Só que ambas essas equações, eu poderia escrevê-las na forma expandida, que é até a que a gente conhece mais. Essa primeira a gente está super acostumado por causa da função quadrática, né? A segunda a gente já não está tão acostumado, mas ela faz sentido. Se eu troquei x com y, fica AY2 mais BY mais C. Faz sentido, certo? Então, é como se fosse uma função do x em relação ao y, e não do y em relação ao x, que geralmente é o que a gente trabalha. Legal? Como que isso influencia concavidade, vértice e tal? Basicamente, se o meu P for maior que zero, isso é a mesma coisa que o A ser maior que zero. Então, a gente vai ter uma concavidade para cima ou para a direita. Eu vou chamar de concavidade positiva. Positiva. E aí deixar entre parênteses. Para cima, se ela for vertical, ou para a direita, se ela for horizontal. Para horizontal não, para a direita. Legal? Agora, se meu P for negativo, ou o A negativo, que é a mesma informação, né? Especificamente, só para tu saber, o A, né, se você desenvolve essa conta na marra e compara com a de baixo, você vai descobrir que o A é 1 sobre 2P. Então, quando um é positivo, o outro é positivo. Quando um é negativo, o outro é negativo. Necessariamente, eles vão ter sempre o mesmo sinal. É importante observar isso. Tá? Aqui a gente vai dizer que tem uma concavidade negativa. E aí pode ser para baixo ou para a esquerda. Depende da orientação de fato. Tá bem? Essa relação aqui. Agora, em relação ao vértice, claro que se for a forma reduzida, que é a de cima, né? Se for na forma reduzida, não tem muito o que falar. É só tu pegar o x0 e pegar o y0, tu já tem o vértice. Se for na forma expandida, eu vou deixar escrito aqui que essa é a reduzida. É tipo circunferência mesmo. E essa aqui é a expandida. No caso de elipse e hipérbole, não vale muito a pena a gente falar de forma expandida, porque não tem nada bonito nela. Se vier forma expandida na questão,
elipse ou de hipérbole, você vai ter que reduzir. Ou seja, você vai completar quadrados para poder chegar na forma reduzida que a gente conhece e sabe trabalhar super bem. Ok? Na parábola, não. Na parábola, você consegue trabalhar na forma expandida, tal como você trabalha na circunferência. Como isso? Vamos ver aqui sobre o vértice. Tá? Eu vou até aproveitar, já está nesse espaço aqui mesmo. Então, vou aumentar esse espaço e falar do vértice já aqui. Okay? Na primeira, o vértice é do jeito que a gente conhece, né? Menos b sobre 2a é o x do vértice, menos delta sobre 4a é o y do vértice. Aí, qual o rolê? Né, isso aqui seria o x do vértice, isso aqui seria o y do vértice. E a gente está nesse momento chamando de x0 e de y0. Quando eu deito a parábola, quando eu mudo a orientação dela, o efeito não é trocar x com y? Então, o que acontece aqui é o seguinte. As constantes não mudam, só que eu estou trocando x com y. Então, o x0 passa a ser menos delta sobre 4a. Pois é. E o y0 passa a ser menos b sobre 2a. Olha esse efeito. Inclusive, já foi questão da SpaceX isso aqui, que era para te confundir mesmo. Tá? Ele botava para te confundir, para te enrolar. Se você fosse pela fórmula cegamente, menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, que não está errado, você tinha que saber que se a parábola está deitada, o menos b sobre 2a é o y, não é o x. Beleza? Toma cuidado com esse detalhe. Mas fora isso, essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Acho que deu para falar bastante coisa maneira, tá? Fica a dica. Agora, se você já assistiu aí a playlist de reta e circunferência, já assistiu agora a playlist de cônicas, eu vou fechar essa playlist dizendo o seguinte. Eu tenho um curso completaço de combinatório, ó. Já errei o curso. De geometria analítica, que fala até mesmo sobre R3. A gente tem curso aqui no YouTube gratuito também de R3. Mas qual é a vantagem desse curso que eu vendo lá pela Hotmart? Ou, não sei, com o tempo em qual plataforma vai ficar. Hoje é na Hotmart. Lá tá completão, com lista de exercícios tudo resolvido. Tem mais de 600 questões resolvidas em vídeo. Você pode tirar as dúvidas e tudo mais. São 170 videoaulas passando a teoria para vocês. Então, assim, aqui eu fiz um apanhado, eu fiz um resumo da teoria. Lá eu desenvolvo a teoria de fato. Show de bola? Então, fica a sugestão nos comentários aqui. Comentários não, né? Nas descrições dos vídeos dessa playlist. Você vai ver o link pra página e tudo mais. Mas, enfim, fica aí a teu critério. O curso tá muito maneiro, tem feedbacks muito bons. Eu tentei passar aqui uma ideia geral que já consiga te ajudar, mas se você sente que está precisando de uma coisa mais específica, está precisando aprofundar a matéria, eu super sugiro tu fazer meu curso, tá bom? Forte abraço, a gente se encontra numa outra playlist. Até uma próxima.